Dr. Deepak Chopra. A cura quântica. O poder da mente e da consciência na busca da saúde integral. Tenho um paciente chinês que está em fase terminal de um câncer na cavidade nasal. Seu rosto foi afetado, e ele sofre dores quase o tempo todo. Mas ele também é médico e acho que deveria ouvir isto. Concordei, do outro lado da escrivaninha. Estávamos nos últimos dias do mês de outubro de 1987, em Tóquio. Eu fazia uma visita a um japonês especialista em câncer, que poderia me ajudar a testar uma nova teoria. Ela estava ligada a um dos grandes mistérios da medicina, o processo da cura. Naquela ocasião eu ainda não havia descoberto o conceito cura quântica, mas este foi o assunto que discutimos por mais de uma hora. Depois nos levantamos e nos dirigimos às alas dos pacientes. Enquanto caminhávamos, pude admirar de passagem os bem cuidados jardins do hospital. As crianças dormiam na ala infantil e passamos por ali em silêncio. Quando chegamos ao setor dos quartos particulares, o médico japonês se deteve diante de certa porta, dando-me passagem. Dr. Liang, disse ele, pode nos dedicar alguns minutos de sua atenção. O quarto estava na penumbra. Um homem de 40 e alguns anos, mais ou menos de minha idade, jazia na cama. Virou a cabeça, cansado, quando entramos. Nós três tínhamos várias coisas em comum. Éramos do Oriente e havíamos abandonado nossas terras para estudar medicina ocidental avançada. Somando os três, tínhamos 50 anos de especializações. Mas o homem deitado no leito era o único que estaria morto no mês seguinte. Cardiologista em Taiwan, ele recebera, havia 10. Menos de um ano, o diagnóstico de câncer nasofaríngeo. Naquele dia seu rosto estava coberto por tiras largas, que chegavam quase até os olhos. O encontro foi um momento difícil. Não baixei o olhar ao cumprimentá-lo, mas o doutor Liang, sim. Viemos conversar um pouco, murmurou o médico japonês. Não está se sentindo cansado demais? O homem no leito fez um gesto amável e aproximamos nossas cadeiras. Comecei a explicar minhas ideias, como fizera antes com meu anfitrião. Em resumo, eu acreditava, por princípio, que a cura não é um processo físico, mas mental. Quando víamos a recomposição de um osso fraturado ou a regressão de um tumor maligno, estávamos condicionados, como médicos, a observar, de início e principalmente, o mecanismo físico. Mas esse mecanismo é apenas uma tela. Expliquei-lhes que por trás existe algo bem mais abstrato, uma espécie de know-how que não pode ser visto ou tocado. No entanto, eu estava convencido de que esse know-how fosse uma força poderosa sobre a qual não tínhamos suficiente controle. Apesar dos esforços para influenciarmos o processo de cura quando ele falha, a medicina não pode explicá-lo. A cura é viva, complexa, holística. Lidamos com ela presos a nossos meios limitados e ela parece obedecer a nossos limites. Mas quando acontece alguma coisa estranha, como um câncer avançado que desaparece súbita e misteriosamente, frustra-se a teoria médica. Nossos limites parecem, então, muito artificiais. Em minha clientela particular, muitos pacientes com câncer sararam completamente depois de considerados incuráveis, com prognóstico de poucos meses de vida. Não considerei essas curas como milagres. Achei que eram a prova de que a mente pode aprofundar-se o suficiente para mudar os próprios modelos que formam o corpo.
Ela pode, por assim dizer, apagar os enganos impressos na planta básica, destruindo qualquer doença como câncer, diabetes ou mal das coronárias que tenha afetado um modelo corporal. Minhas palavras soavam confusas porque eu estava falando logo após a experiência mais notável de minha vida profissional. Poucas. 11 semanas antes, durante uma visita à Índia, um dos maiores sábios vivos me transmitira algumas técnicas usadas há milhares de anos, assegurando-me que elas restaurariam em minha mente as capacidades de cura. Falo do Maharishi Mahesh Yogi, mais conhecido no Ocidente como o fundador da meditação transcendental, ou MT. Venho meditando há quase 8 anos e prescrevo rotineiramente a MT à minha clientela. O mais irônico foi ter aprendido a meditar com um americano em Boston, e não na Índia. Certa tarde eu visitava o Maharishi num lugarejo novo, chamado Maharishi Nagar, a aproximadamente 80 quilômetros de Nova Delhi. Estávamos a sós, na casa modesta em que ele vive, cercada pelos edifícios da escola e do hospital ainda em construção. Esse é um dos raros locais que eu ainda considero como a verdadeira Índia. Sente-se ali que uma grande cultura antiga conserva sua dignidade e sua enorme sabedoria. Graças ao Maharishi, os antigos sábios védicos não parecem tão remotos e separados de nós por milhares de anos, mas muito próximos. O lugarejo, de fato, é muito próximo do local exato em que o Senhor Krishna passou ensinando ao grande guerreiro Arjuna os segredos da iluminação. A história é relembrada na poesia épica do Bhagavad Gita. Subitamente, o Maharishi falou, olhando para mim. Gostaria de vê-lo a sós, amanhã, em meu quarto. Pode vir logo depois de sua meditação matinal. Surpreendi-me, mas não o pressionei com perguntas. Na manhã seguinte chegava à sua porta. O Maharishi estava sentado em posição de lótus, sobre um sofá coberto de seda. Convidou-me a entrar e nos sentamos juntos, em silêncio. Venho esperando um longo tempo para explicar algumas técnicas especiais, declarou muito simplesmente. Acredito que serão a medicina do futuro. Eram conhecidas no passado longínquo, mas foram se perdendo na confusão dos tempos. Agora quero que as conheça e, ao mesmo tempo, explique clara e cientificamente como funcionam. 12. Durante as horas seguintes, ele me ensinou uma série de técnicas mentais, inclusive a que denominava sons primordiais. Seu uso está ligado à prática da meditação, embora sejam prescritas no tratamento de males específicos, inclusive os considerados incuráveis no Ocidente, como o câncer. O Maharishi explicou-me claramente que aquelas eram as terapias mais fortes do Ayurveda, a velha medicina tradicional indiana. Ensinou-as com muita simplicidade, e não foi difícil aprender o que eu deveria fazer com meus pacientes quando voltasse para casa. Ao mesmo tempo, compreendi que ele estava me pedindo para ir muito além do papel de médico que se conhecia no Ocidente. Quando terminamos, eu havia preenchido com anotações várias páginas do caderno. O Maharishi sorriu com aquela doçura penetrante e aquela compaixão que sempre revejo ao me lembrar dele. Esse conhecimento é extremamente poderoso, repetiu. Comparadas a ele, as drogas e a cirurgia a que você está habituado são métodos muito grosseiros. Levará tempo ainda, mas as pessoas vão se desenvolver e compreenderão isso. Depois, virou-se com absoluta naturalidade para receber outros visitantes que o procuravam para matricular as crianças na escola de Maharishi Nagar. Poucos minutos depois, eu estava sozinho na soleira da porta, observando o deserto e aquela paisagem vermelha e nua à distância. Este é um lugar cuja existência a maioria dos ocidentais ignora.
poderiam acreditar que ali se iniciara uma importante mudança no conceito médico. Conheço muitos médicos pesquisadores e não pude conter o riso ao imaginar suas reações. A ciência tem uma base física muito sólida e extremamente convincente aos olhos de qualquer médico. Já o poder da mente é duvidoso na mesma proporção. Para ser franco, naquele momento as dúvidas pouco me atingiam. Eu seguia pela trilha empoeirada até minha hospedagem, com o sol indiano queimando minha nuca, e me sentia exultante. Não era uma sensação de convencimento, mas de uma alegria quase impessoal, incontrolável. Não sabia porquê, mas alguns grandes segredos me haviam sido revelados e eu me sentia transportado aos céus. Tinham 13. Me mostrado como penetrar no oculto. Naquele momento, nem o calor nem a poeira ou qualquer outro vínculo material me importavam. Nem meu próprio ceticismo me incomodava, apesar de saber que logo começaria a me oprimir. Enfrentei algumas decisões difíceis. Tinha de imaginar uma forma de tornar aquelas técnicas dignas de crédito. Certas pessoas poderiam descartá-las como cura pela fé, outras me acusariam de vender falsas esperanças. Precisava demonstrar que aquela era uma ciência por seus próprios méritos. Como fazer isso? A resposta acabaria por surgir. O pensamento indiano tem se baseado sempre na convicção de que Satya, a verdade, trunfa por si. A verdade é simples, encorajava o Maharishi. Apresente-a com clareza, deixe que se afirme e não se perca em complicações. O nome Ayurveda originou-se há mais de 4.000 anos. Em sânscrito, significa a ciência da vida. O fato de crescer na Índia, como foi meu caso, não assegura que se aprenda muito sobre essa antiga ciência. Minha avó costumava esfregar açafrão nas picadas de insetos, quando eu era criança, e nos avisava para nunca comermos frutas ácidas com leite. Era assim o Ayurveda em minha casa. O Ayurveda foi eclipsado, de forma geral, pela medicina ocidental científica e reprimido pelo progresso em seu próprio local de nascimento. Fora das culturas interligadas da Índia, do Tibete, Nepal e Sri Lanka, o Ayurveda é desconhecido, embora tenha deixado marcas duradouras. Os sistemas populares de medicina oriental que lançaram algumas raízes no Ocidente, como a acupuntura chinesa, foram baseados nos princípios do Ayurveda há milhares de anos. O conhecimento primordial do Ayurveda dispersou-se através dos séculos. Os indianos que vivem de acordo com os valores da tradição, principalmente no campo, ainda procuram seguir as práticas ayurvédicas, mas deram a elas muitas interpretações diferentes. Muitas visões são parciais e até estrábicas. Qualquer Vaidya, ou médico védico, costuma citar antigos mestres do Ayurveda, como Charaka e Sushruta, com toda a autoridade. Isso não significa, porém, que suas prescrições 14. Sejam iguais às do Vaidya da vila mais próxima. Muitas técnicas ayurvédicas desapareceram por completo. Infelizmente, logo aquelas que mais poderiam oferecer contribuições à medicina moderna. Os antigos médicos da Índia eram também grandes sábios e tinham como crença principal a ideia de que o corpo é criado pela consciência. Um grande yogi Swami também acreditava nisso. Portanto, a medicina que exerciam era de consciência, e o tratamento transcendia o mal físico e atingia além, o âmago da mente. Quando você observa os mapas anatômicos do Ayurveda, não vê os órgãos internos descritos nos manuais de anatomia, mas sim um diagrama do fluido da mente enquanto cria o corpo. O Ayurveda trata desse fluir. Antes de encontrar o Maharishi, eu considerava o Ayurveda uma medicina folclórica, porque só via seus costumes populares.
ervas, dietas, exercícios e regras incrivelmente complicadas para a vida diária, que apenas ficam no ar quando crescemos na Índia. No entanto, o interesse do Maharishi centrava-se no Ayurveda perdido e em sua capacidade de curar pacientes por meio de métodos imateriais. Depois que ele me ensinou esses métodos, eu também esperava contar a outros como funcionavam. Por esse motivo desejava conversar com médicos interessados, como o que conheci em Tóquio. Naquele momento, eu repetia isso a um homem moribundo, numa cama de hospital a milhares de quilômetros de casa, e quem sabe a que distância de sua ancestralidade espiritual. Minhas palavras se perdiam no silêncio do quarto sombrio. O doutor Liang já aparentava cansaço. Não dissera nada, mas, quando nos levantamos para sair, tocou o meu braço. Esperamos que você tenha razão, disse ele. Obrigado. Enquanto voltávamos pelas alas, tornei a olhar para os pequenos jardins através das janelas. Eram plantados em áreas pouco maiores que os quartos do hospital, mas cada um deles era modelo de devotado carinho. Os teixos, aparados com absoluta precisão, estavam lindos na quente claridade de outubro. Quando chegamos a meu carro no estacionamento, o médico japonês apertou calorosamente minha 15 mão. Eu lhe disse que primeiro começaria a testar as novas técnicas na América, mas ele seria informado de todo o novo passo que fosse dado. Enquanto voltava ao hotel, resolvi que escreveria ao médico o que um Maharishi me havia contado sobre a vida de um Vaidya, um médico védico. Um Vaidya é um guerreiro invencível porque combate o elemento da morte. Um Vaidya doa, é um doador da vida e, portanto, querido pela natureza. O significado dessas palavras é de que o médico precisa fazer uma viagem ao interior, estendendo sua compreensão para além dos limites do corpo físico até o núcleo de uma realidade mais profunda. Sua responsabilidade é resolver o enigma da vida e da morte. A solução acena no horizonte com a mesma urgência e alegria que animavam os sábios antigos. Saltando pelo vazio do tempo e do espaço, sobrevivendo às ondas de destruição que abalam a humanidade, a antiga sabedoria védica nos fala com profunda simplicidade: no perfeito desígnio da natureza, nada morre. Um ser humano é tão permanente quanto uma estrela, ambos são iluminados pelo resplendor da verdade. Sinto, a cada dia, a importância da viagem interior. Acredito que ainda estou dando os primeiros passos, mas quero transferi-los aos outros, neste livro. A prática da medicina é, agora, cheia de esperança para mim. Não precisei dos conhecimentos do Ayurveda para descobrir que os médicos lutam contra a morte. Precisei deles para descobrir que venceremos. 16. Primeira parte. A fisiologia oculta. Na realidade mais profunda, além do espaço e do tempo, talvez sejamos, todos, membros de um só corpo. Sir James Jeans. 17. 1. Após o milagre. Em minha carreira médica, por várias vezes tive o privilégio de presenciar curas miraculosas. A mais recente iniciou-se no ano passado, quando uma moça indiana de 32 anos me procurou em meu consultório próximo à cidade de Boston. Vestida num sari de seda azul, sentou-se em silêncio diante de mim. Procurando manter-se sob controle, ela apertava fortemente as mãos entrelaçadas no colo. Chamava-se Chitra, como declarou. Dirigia uma loja de importações com o marido, Raman, no bairro de Nova York. Poucos meses antes, Chitra notou um pequeno caroço em seu seio esquerdo, sensível ao toque.
submetera-se a uma cirurgia para extirpá-lo, mas infelizmente o cirurgião chegou à conclusão de que se tratava de tumor maligno. Procedendo a um exame mais profundo, ele descobriu que o câncer já atingira os pulmões. Depois de retirar o seio doente e boa parte do tecido à sua volta, o médico de Chitra receitou-lhe as doses iniciais de radiação. A seguir, fez com que se submetesse à intensa quimioterapia. Esse é o procedimento habitual nos casos de mama e tem salvado muitas vidas. Mas o câncer de pulmão era mais difícil de ser tratado, e qualquer um poderia perceber que Chitra se encontrava numa situação muito perigosa. Ao examiná-la, notei nela muita ansiedade e procurei encorajá-la. Foi quando me surpreendeu como uma declaração tocante. Não me incomodo se tiver de morrer, mas sei que meu marido 18. Ficará muito solitário sem minha companhia. Às vezes, finjo que estou dormindo, mas passo a noite acordada, pensando nele. Sei que Raman me ama, mas também sei que, depois que me for, ele vai começar a se encontrar com as jovens americanas. Não consigo suportar a ideia de perdê-lo para uma delas. Depois de uma pausa, olhou-me com expressão de sofrimento e prosseguiu. Sei que não devia dizer essas coisas, mas acho que o Senhor compreende. Não nos acostumamos com a dor que o câncer provoca, mas sofria ainda mais ao pensar que o tempo era o grande inimigo de Chitra. Por enquanto ela mantinha um aspecto saudável. Vinha até escondendo seu mal dos parentes, porque detestava a ideia de ser observada enquanto definhava. Mas ambos sabíamos que seria um processo difícil para ela. Ninguém pode afirmar que conhece uma cura para câncer de mama em estado avançado. A terapia convencional tinha feito tudo o que era possível por Chitra. Como o câncer já atingira outro órgão, os dados estatísticos indicavam menos de 10% de chance de 5 anos de sobrevivência, mesmo com a mais intensa rotina de quimioterapia que se pudesse adotar em segurança. Pedi-lhe que começasse um novo processo de tratamento, como o prescrito pelo Ayurveda. Chitra, como eu, também crescera na Índia, mas tinha uma vaga ideia do que era o Ayurveda. A geração de seus avós fora a última a acreditar nessa medicina, eu imaginava. Atualmente, qualquer indiano progressista que viva numa grande cidade daria preferência à medicina ocidental, se tivesse condições de mantê-la. No intuito de explicar a Chitra por que eu queria que ela desse as costas ao progresso, afirmei-lhe que seu câncer não era apenas uma doença física, mas holística. Todo seu organismo sabia que ela estava com câncer e sofria com ele. Um exame do tecido dos pulmões demonstraria que as células malignas tinham migrado para lá, enquanto a amostra de tecido do fígado seria negativa. Mas o fígado era irrigado pelo mesmo sangue e recebia os sinais da doença, vindos dos pulmões. Tal conhecimento, por sua vez, 19. Afetava as funções desse órgão. Da mesma forma, quando ela sentia dor no peito ou era obrigada a sentar-se por falta de ar, os sinais percorriam todo o seu corpo, saindo do cérebro e voltando a ele. Sentindo a dor, o cérebro era obrigado a reagir. O cansaço que ela sentia, aliado à depressão e à ansiedade, era uma reação cerebral com consequências físicas. Portanto, seria errado pensar em seu câncer apenas como um tumor isolado que precisava ser destruído. Chitra sofria de um mal holístico que exigia uma medicina holística. A palavra holística, que desagrada aos médicos ortodoxos, significa apenas um enfoque conjunto da mente e do corpo. Acredito que o Ayurveda realize essa união melhor do que qualquer alternativa, apesar de não demonstrar o fato de modo muito aparente. Na verdade, várias técnicas de mente e corpo, amplamente divulgadas, como a hipnose e o biofeedback, chamam bem mais a atenção que o Ayurveda.
Se Chitra tivesse adoecido em Bombay, sua terra natal, sua avó teria receitado alimentos naturais, traria da farmácia ayurvédica um saquinho de papel pardo com ervas medicinais e insistiria para que a neta ficasse na cama. Prescreveria vários purgantes e óleos de massagens, para limpar o corpo das toxinas que geravam o câncer. Se houvesse na família alguma tradição espiritual, a moça teria começado a meditar. Em resumo, eu a trataria do mesmo modo, com algumas coisas a mais. Ainda não existe nenhum motivo científico que explique por que esse sistema funciona, a não ser que é assim. O Ayurveda atingiu algo profundo na natureza. Seus conhecimentos não são baseados na tecnologia, e sim na sabedoria, no que eu poderia definir como a compreensão segura do organismo humano, adquirida através de muitos séculos. Quero que você passe uma semana ou duas em uma clínica especial, fora de Boston, disse a Chitra. Algumas coisas que vão lhe acontecer podem parecer extraordinárias. Você está habituada à ideia de um hospital como um local com respiradores, câmaras de oxigênio, aparelhos de transfusão e quimioterapia. Comparado a isso, 20. Tratamento que lhe daremos na clínica não será nada. Em princípio, quero que seu corpo atinja um profundo estado de descanso. Chitra era uma pessoa confiante e concordou em ir. Em parte, é claro, porque não tinha outra alternativa. A medicina moderna fizera todo o possível, usando a estratégia do ataque físico contra seu câncer. A vantagem inicial obtida ao se investir contra uma doença deve-se à esperança de extirpá-la o quanto antes do corpo. A enorme desvantagem é que todo o organismo se danifica nesse ataque contra uma parte dele. No caso da quimioterapia, existe o perigo real de enfraquecer de tal modo o sistema imunológico que fique aberta uma porta para que outros tumores cancerosos possam se desenvolver no futuro. No entanto, o câncer de mama não tratado é considerado mortal, e a medicina atual é capaz de extirpá-lo a curto prazo. Em um clima emocional em que a opinião é influenciada pelo medo, as pessoas preferem correr os riscos da cura, em vez do mal. Eu mencionava a Chitra a clínica onde trabalho, o Maharishi Ayurveda Health Center, em Lancaster, no estado de Massachusetts. Ela passou ali uma semana em tratamento e aprendeu o programa de automedicação que deveria usar em casa, incluindo mudanças na alimentação, algumas ervas ayurvédicas, uma rotina diária de exercícios simples de yoga e as instruções de meditação transcendental. Esses meios pareciam diferentes à primeira vista, mas todos visavam, no fundo, trazer tranquilidade a seu dia a dia e, assim, construir uma base para a cura. No Ayurveda, o requisito mais importante para a cura de qualquer desordem orgânica é um nível profundo e completo de relaxamento. Esse princípio se baseia no conceito de que o corpo sabe como manter o equilíbrio, a não ser que esteja abalado pela doença. Desse modo, se alguém deseja restaurar a capacidade de cura do próprio organismo, é necessário que faça tudo para readquirir o equilíbrio. Trata-se de uma ideia muito simples, mas de profundas consequências. Chitra também aprendeu duas técnicas mentais especiais, que atuariam diretamente nas raízes de seu câncer. Falarei mais sobre esse. 21. Assunto depois. Chitra seguia religiosamente seu programa e vinha me ver a cada 6 semanas. Continuou também com o tratamento de quimioterapia prescrito por seu médico de Nova York. Quando falamos sobre o assunto, eu declarei: se pudesse tratá-la pelo Ayurveda e nada mais, eu o faria. A piora de seu estado físico seria bem menor. Mas você veio me procurar já muito doente e sabemos que a quimioterapia atua de fora para dentro. Vamos combinar o processo externo e interno, na esperança de que levem à cura completa.
Segui o progresso de Chitra durante quase um ano. Ela sempre me ouvia numa atitude confiante, mas, ao voltar a cada consulta, era evidente que não estava melhorando. As radiografias dos pulmões continuavam ruins, ela respirava com crescente dificuldade e parecia mais fraca e abatida, à medida que o mal avançava. Finalmente, chegou o dia em que Chitra não apareceu no horário marcado. Esperei a semana toda e acabei ligando para sua casa. As notícias não eram boas. Raman, o marido de Chitra, disse-me que repentinamente ela tivera uma febre muito alta, precisando ser hospitalizada no fim de semana. Seus pulmões vinham, há algum tempo, vazando fluido para a cavidade pleural que os rodeava, e o médico suspeitava que se havia instalado uma infecção. Com um prognóstico tão pessimista, não havia nenhuma garantia de que Chitra pudesse deixar o hospital. Então, aconteceu uma coisa muito curiosa. Depois de um dia ou dois de antibióticos, a temperatura de Chitra, que estava em 40 graus, baixou ao normal, o que intrigou seu médico. Era muito raro uma febre tão alta baixar assim rapidamente, tratando-se de uma infecção em paciente terminal. Poderia haver outro motivo além da infecção. Ele decidiu fazer novas radiografias. No dia seguinte, Raman me telefonou, exultante e confuso. 22. Ela não tem mais câncer. Exclamou com grande alegria. O que quer dizer? Perguntei. Eles não encontraram mais nenhuma célula cancerosa, nada. Mal conseguia se conter. A princípio, o oncologista de Chitra achou que tinha trocado a chapa pela de outro paciente e quis fazer novos exames, mas agora está convencido. Arrebatado e aliviado, incapaz de explicar aquela súbita salvação, Raman considerava o restabelecimento de sua esposa um milagre. Quando telefonei para Chitra no hospital, ela ficou repetindo. Você conseguiu, Deepak. Não, Chitra. Foi você que conseguiu, eu insistia. Eu nunca poderia imaginar que seus tratamentos, tanto o convencional como o ayurvédico, resultassem em cura tão rápida. Fazendo uma retrospectiva, vejo que aquela febre alta foi uma espécie de queima do câncer em extinção, um processo conhecido como necrose do tumor. Mas o mecanismo exato ligado a esse processo não tem explicação. Se existe algum tipo de cura miraculosa, aquela foi uma, eu tenho certeza. Em poucas semanas nossa alegria começou a mudar. O milagre de Chitra não se mantinha. Primeiramente, a sensação surgiu em seu íntimo. Em vez de se mostrar capaz de confiar naquela recuperação inexplicável, ela entrou em conflito, com um medo mórbido de que o câncer voltasse. Procurou-me e perguntou se devia prosseguir com a quimioterapia. Faz 2 meses que o câncer desapareceu, disse eu. Seu médico encontrou novas células cancerosas. Não, ela admitiu. Mas ele acha que a quimioterapia me curou e que eu devia prosseguir o tratamento. Comecei a me sentir frustrado. Eu sabia, tanto quanto seu médico, que a quimioterapia a que Chitra se submetera não produzia, pelo que se conhece, uma recuperação total daquele tipo. Não, certamente, em um caso avançado, quando o câncer já começar a atacar outras partes do corpo. Além disso, era óbvio que a moça estava 23. Esgotada pelo sofrimento anterior. A quimioterapia lhe provocara uma náusea quase constante e seu cabelo caíra de modo assustador. Além disso, ela se envergonhava por ter se submetido à extirpação dos seios.
Tudo isso comprometia o tratamento ayurvédico que estávamos iniciando. Se ela recebesse doses ainda mais elevadas de quimioterapia, aumentariam sua depressão, a tendência às infecções e a fraqueza em todos os sentidos. Ao mesmo tempo, porém, eu não tinha motivos suficientemente fortes para dizer-lhe que não continuasse.